Coríntios capítulo 2. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao nome do Senhor Jesus, pois Ele é digno e merece todo louvor e adoração. 1 Coríntios capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quando fui até vós anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Somente até aí. Você pode tomar o seu assento? Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Vou colocar aquele fundo abençoado. Meus amados, a palavra que eu vos trago nessa noite, a qual o Senhor revelou, ela tem como título o fim da religiosidade. O fim da religiosidade. Nessa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo está simplesmente mostrando o caminho a percorrer para ter verdadeira comunhão com Deus. Ele fala de elementos que todo crente deve ter, ou pelo menos deveria ter. Ele tinha tudo, absolutamente tudo, o apóstolo Paulo, naquele momento, para utilizar de tudo aquilo que ele aprendeu, porque ele não dominava somente um idioma, ele dominava vários idiomas. Ele era uma pessoa muito estudada, instruída, capacitada. E onde ele chegava, ele era respeitado não só pela sua nacionalidade ou dupla nacionalidade, mas pelo seu conhecimento. Antes, ele era respeitado porque tinham medo dele. Na verdade, tinham mais medo do que respeito. Mas depois que ele passou a ser servo e os cristãos escutaram acerca do apóstolo Paulo, passaram a respeitá-lo por ser servo, né? E por tudo que ele conhecia da palavra do Senhor, mesmo no período em que ele era fariseu, ensinado por fariseus aos pés de Gamaliel, né? Então ele tinha tudo, absolutamente tudo ali para ser uma pessoa que, com o conhecimento humano, conhecimento de homem, conhecimento que ele tinha acerca de tudo aquilo que ele vinha aprendendo ao longo dos anos, de todas as ciências que ele conhecia, ele tinha tudo para se impor ali diante de uma igreja que nós sabemos que ela era uma igreja bastante atribulada. Era uma igreja dividida, era uma igreja que tinha contendas, era uma igreja que era primeiro eu e depois o meu irmão. Era uma igreja, e isso nós vemos em 1 Coríntios 11, na Santa Ceia, né? 1 Coríntios 11, capítulo 11, vem me explicar o que exatamente estava acontecendo e refletia, na essência, aquilo que era a igreja de Corinto. Tanto que ele explica o que é a Santa Ceia depois de dar um ralho neles, né? De dar uma bronca neles, porque uns estavam comendo muito e outros estavam se embriagando, ninguém esperava ninguém, né? Então a preocupação da igreja era basicamente com consigo próprio, né? Com aquilo que interessava particularmente para cada um e não se importava com os outros, né? E o apóstolo Paulo, ele nessa passagem, né, que nós lemos até o versículo de número 5, ele ensina o caminho, ele mostra o caminho a percorrer, o caminho a percorrer para ter verdadeiramente comunhão com Deus. E 2 pontos em especiais eu trago para você nessa noite. 2 pontos em particular eu trago para você nessa noite, para que nós venhamos refletir, né? E eu costumo usar muito essa frase, para que nós venhamos refletir verdadeiramente o nosso papel atuante, como nós estamos hoje como cristãos, como crente. Porque, como eu falei, o apóstolo Paulo ele tinha tudo para chegar de maneira arrogante, dizendo: eu conheço muita coisa, eu conheço tudo, né? E eu posso chegar e me impor diante de vocês. Mas ele diz assim, né, que ele não foi com linguagem pomposa nem de sabedoria.
ele não chegou diante deles, né, com sabedoria que ele trouxe do mundo, mas ele diz no versículo 2: pois resolvi nada saber entre vós. Ou seja, ele não falou difícil, ele não se apresentou de maneira diferente daquilo que era a igreja de Corinto, muito pelo contrário, ele chegou com o primeiro ponto que eu trago para você, ele chegou com humildade. Ele chegou humilde dentro da igreja de Corinto, escrevendo a igreja de Corinto, né, porque ele ouviu falar daquilo que existia dentro da igreja de Corinto. E essa passagem do capítulo 2, ela está simplesmente entre dois pontos principais, né, do ensino, daquilo que o apóstolo Paulo queria para a igreja. O primeiro é que ele ficou sabendo, chegou até ele que havia de fato divisão dentro da igreja. E ele ensina como acabar com essa divisão, uma vez que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. E ele chega diante da igreja de Corinto dizendo: cheguei com vocês, estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Fraqueza, temor e tremor. Ou seja, ele se colocou diante da igreja se humilhando. Ele se colocou diante da igreja em simplicidade. Temor e tremor, ele mostra respeito e extrema reverência. É isso que quer dizer temor e tremor. E ele coloca mais: estive convosco em fraqueza. Ou seja, ele simplesmente estava se sujeitando, a igreja se sujeitando ao povo. E em que ele diz no versículo 4: minha linguagem e pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana. Ou seja, ele não chegou e falou bonito, ele não chegou e falou difícil, ele não chegou e pregou, né, conceitos que pessoas talvez não entendam. Ele simplesmente chegou e pregou Cristo, e Cristo crucificado. Ele falou de maneira simples acerca desse Cristo que hoje você e eu conhecemos. Mas por que ele chegou dessa forma? Porque a própria igreja que estava ali naquele momento não compreendia quem era o Senhor e agia em contendas, em divisões de palavras, em arrogância. E o apóstolo Paulo, nos ensinando através dessa palavra, ele disse: para os arrogantes eu tenho que chegar com humildade, para aqueles que se acham fortes eu tenho que chegar com fraqueza, para aqueles que se acham superiores eu tenho que chegar com temor e com tremor diante de Deus. Aleluia, porque nós entendemos, aleluia, que quando eu sou fraco, que quando eu estou fraco, então eu sou forte. É o que diz a palavra do Senhor: se eu me humilhar, eu serei exaltado pelo Senhor. Aleluia. Quando eu me coloco na contramão daquilo que quando eu vejo alguém se colocando na contramão daquilo que é o ensino do Senhor para as nossas vidas, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar na mão em que me leva a palavra do Senhor, porque nesse momento eu sou respaldado pelo Senhor. Aleluia, respaldado pelo Senhor, e a recompensa, a garantia da bênção, aquilo que o Senhor vai entregar está certo. Aleluia, a certeza que eu devo ter é que quando eu ajo segundo a palavra, o Senhor ele vai me entregar a bênção. Glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículo de número 6, ele vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça para os humildes. Deus ele resiste aos soberbos. E a igreja naquele momento, ela estava se colocando nessa posição. Porque simplesmente quando nós iniciamos o capítulo de número 3, o apóstolo Paulo ele está exortando a igreja duramente e mostrando que o espírito do mundo, olha só, o espírito que vem do mundo para dentro da igreja causa divisão dentro da igreja. Era uma igreja que estava ali achando que estava fazendo o que era certo, mas existia divisão. Ou seja, estava fadado ao fracasso. Era uma igreja que estava fadado a não prosperar. E o interessante é que se nós formos ver isso,
Aleluia. Se nós formos ver, normalmente quando se traz situações, quando a igreja vive determinadas situações, né, como divisão, como contenda, normalmente isso acontece dentro da casa. A gente traz de casa, a gente traz da nossa casa, vem de dentro de nós. Porque se, segundo o Espírito Santo de Deus, eu sou conduzido em agir em humildade, em temor e em tremor, você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para ver o meu irmão bem. Eu vou fazer de tudo para agradar o meu próximo. Eu vou fazer de tudo, aleluia, para fazer o que agrada ao meu irmão, à igreja, porque eu sei que se eu fizer isso, segundo a reta justiça, a palavra do Senhor, eu estou agradando a Deus. Eu estou agradando o Senhor, aleluia. Se eu fizer isso, aleluia, trazendo desde casa esse conceito que está na palavra do Senhor, ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo, isso de dentro da nossa casa para dentro da igreja, você pode ter certeza que não só a sua casa, mas tudo aquilo que você fizer, inclusive dentro da igreja, vai prosperar, vai ser abençoado. O que você tocar vai prosperar, o que você fizer vai ser abençoado e vai prosperar, segundo a reta justiça de Deus, porque aquilo que você fizer, segundo o que o Espírito Santo lhe conduz para agradar o irmão, aleluia, não tem como não dar certo, porque Deus, ele está abençoando, senão ele vai contrariar a sua palavra. Ele simplesmente vai contrariar. Primeiro ponto, ser humilde. Nós sabemos que os humildes, eles têm bênção garantida. Herdarão a terra, verão a Deus, né? Tem bênção garantida. Simples assim. E o segundo ponto que eu trago para você: temor e tremor. Temor e tremor. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis, mas de fato ele é o primeiro. Porque quando eu tenho respeito, temor, as pessoas confundem achando que é ter medo, e não é. É ter respeito pela autoridade, pela divindade, por aquele que enviou o Espírito Santo que habita em você. Porque quando eu tenho temor ao Senhor, pelaquilo que Ele enviou para mim, que é o próprio Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo na nossa vida é o próprio Senhor. Não existe em três deuses, é um Deus em três pessoas distintas. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, ele tem personalidade, ele tenta nos conduzir. O Espírito Santo conduzindo a nós, sendo Deus, entenda bem, nós vamos entender, é Deus na nossa vida, nos encaminhando para toda a justiça, anunciando a verdade ao nosso coração, nos conduzindo a essa verdade. Quando eu deixo esse Espírito Santo agir na minha vida, eu estou agindo com temor. Eu deixo o Senhor conduzir a minha vida. E o temor é respeito, né? É o respeitar, né? E tremor é extrema honra. É eu honrar, é eu ter temor e tremor, é ter respeito e extrema honra para esse Deus que nós servimos. Eu gosto muito dessa passagem de Isaías 66, que ali o povo estava querendo construir altares e levantar o templo para adorar o Senhor. E o Senhor, ele mesmo fala com o povo dizendo: que casa edificareis para mim? Que local fareis para minha morada? Sendo que tudo veio de mim, foi tudo feito por mim, diz o Senhor. Mas darei atenção a este, que tem o coração contrito e que treme diante da minha palavra. Preste bem atenção, tremer diante da palavra do Senhor é tremer simplesmente diante do Senhor. Não é você tremer mexendo o corpo, não. É você dar honra para Deus em tudo que você vai fazer. Eu vou dar honra para Deus só para construir um templo. Não, eu vou dar honra para Deus em tudo que eu vou fazer, começando pela minha casa, terminando dentro da casa do Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Por isso que talvez este seja o principal, porque Deus, ele diz, nessa passagem de Isaías 66, darei atenção, darei ouvidos, vou escutar aquele que treme diante da minha palavra. Darei ouvidos para aquele que treme diante da minha palavra. Nós devemos
observar exatamente o que em nós desagrada a Deus. O que em nós tem desagradado a Deus. Em Filipenses capítulo 2, e eu vou ler só um pequeno trecho do versículo 12 em diante. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor, com reverência, com respeito, extrema honra. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Você consegue compreender o que diz essa palavra de Filipenses capítulo 2? É Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que faz acontecer a bênção na tua vida e na minha vida. É Ele que faz com que você e eu sejamos usados na mão dEle, seja para qualquer coisa referente à obra dEle. É Ele que faz, aleluia. Ele faz o querer, Ele mostra para você através do Espírito Santo, e o efetuar Ele lhe conduz a executar isso. Por isso que Ele fala na primeira parte dessa passagem que eu li, que foi lida: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. E sabe o que eu entendo quando nós não fazemos isso? Nós estamos à beira da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, preste atenção, à beira, eu não falei a blasfêmia, tá? Eu não falei. Blasfemar é você negar aquilo que é atribuído ao Espírito Santo de Deus, igual como os fariseus fizeram por Jesus, para Jesus. Ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebu, então eles estão chamando de Beelzebu o Espírito Santo de Deus. Por isso que haverá salvação para quem blasfemar contra o Pai, contra o Filho, ainda tem salvação, mas contra o Espírito Santo não tem, nem nesse mundo nem no vindouro. Mas o cuidado que eu digo, temos que ter cuidado para não ficar à beira da blasfêmia, porque o Espírito Santo quer agir através da minha vida, sim ou não? Sim ou não? E eu tenho a oportunidade de deixá-lo, sim ou não? Se eu tenho a oportunidade de deixá-lo executar, eu também tenho a oportunidade de restringir e não fazer. Não é verdade? Eu tenho a opção, eu faço ou eu não faço. Saul que o diga, ele tinha a oportunidade de esperar, e ele não esperou. Ele teve a oportunidade de obedecer a Deus, ele não obedeceu. E o que ele fez? Perdeu o reinado, perdeu a salvação. Porque simplesmente ele não soube esperar e não soube executar aquilo que Deus havia determinado para ele. Não se trata de blasfêmia, tá? Não é que você e eu podemos blasfemar uma vez que nós não deixemos, segundo o que dizem em Filipenses capítulo de número 2. Não é isso. Mas nós estamos próximos disso uma vez que nós não deixamos o Espírito Santo agir em nós. Aí é que em alguns casos nós vamos ver a soberania de Deus, porque Ele quer que você execute, e Ele vai mostrar para você que Ele é poderoso. Ele vai lhe jogar dentro da barriga de um peixe, você vai ter que executar. Você vai ter que executar, você vai ter que fazer aquilo que Deus ordenou para você. Aí você olha e vê uma palavra dessa e diz assim: mas e agora? Eu digo, e agora? Dá glória a Deus, porque Deus, Ele está vendo em você potencial para executar algo para a obra dEle. Aleluia. Deus, Ele está vendo um potencial tão grande em você, aleluia, para você executar esse trabalho, glória a Deus, aleluia, porque Deus, Ele olha em primeiro lugar para o nosso coração, não é verdade? Aleluia. O homem olha para a aparência, não foi assim com Davi? Mas Deus olha com o coração, olha para o coração, aleluia. Ele está olhando em você, em mim, situações que outra pessoa não consegue enxergar, aleluia. Então nós sabemos que todos os caminhos do Senhor são perfeitos, todos os caminhos do Senhor são bons, aleluia. E se eu entendo que todos os caminhos do Senhor são bons, por que não fazer? Por que não executar? Aleluia. Se eu sou um instrumento da glória de Deus, se eu sou um instrumento do Espírito Santo do Senhor, é para você e para mim, meu irmão. Glória a Deus. Por isso, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Executa, faz, obedece. Obedece aquilo que Deus está falando. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. É Ele. Tudo é dele, por Ele, tudo, exatamente tudo, aleluia. Somos obra da sua criação.
Ou seja, Paulo deseja que os crentes tenham um relacionamento espiritual com Deus. Com arrogância não vai. Com dureza de coração não vai. Sem temor e tremor não vai. Sem humildade não vai. Não dá. Nós queremos muito algo, mas o nosso coração só olha para isso. É para a glória de Deus. O que nós queremos é para a glória de Deus. O que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Vai contribuir de alguma forma para a glória de Deus. Sejamos humildes e reconheçamos que se o que nós estamos fazendo para Deus vai glorificar o nome dEle, coloque-se diante de Deus e diante da obra do Senhor, como se fosse algo palpável. O reino de Deus, e nós sabemos que habita dentro de nós. Coloque-se diante disso. Analisemos a nossa vida. O que Deus quer e o que eu estou fazendo tem contribuído para esse crescimento? É para a glória de Deus? Analise dessa forma. O apóstolo Paulo, através dessa passagem, ele nos ensina que tudo deve ser discernido pelo Espírito Santo. Tudo, absolutamente tudo deve ser discernido pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo ele estivesse dizendo para você: vai lá, Deus falando, vai lá, eu sou contigo, vai lá, pode caminhar, vai lá, pisa na água que tu não vai te afogar, vai, essa tempestade não vai te derrubar, vai lá, confia. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: vai lá, prega para Nínive, vai lá na igreja e anuncia a palavra do Senhor, vai lá e fala, sabe? É como se Deus estivesse falando isso, o Espírito Santo, e a gente dizendo assim: mas eu não consigo, mas eu não vou, mas esse me trata mal, esse faz... Deus, ele está dizendo, aleluia, que você tem que fazer, independente disso lhe agradar ou não, aleluia. E se algo dentro de você não lhe agrada naquilo que você tem que fazer, você tem que prestar conta com quem? Com o próprio Senhor. Apresente para Ele. Tem algo que precisa ser mudado dentro do nosso coração quando eu não quero fazer determinada coisa para Deus. Preste atenção. Será que Maria, quando ficou gestante de Jesus, ela de fato ela não viu o que poderia acontecer ali? Mas como? Eu não tive relação ainda com o meu esposo, ela ainda era desposada, ela era noiva ainda. Eu nunca tive relações com ele, o que vão pensar de mim? Aí ela se colocou diante do Senhor ali, diante do anjo, e disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Eu sou uma serva do Senhor. Foi isso que ela falou. Isaías estava ali no meio de um povo pecador. Isaías estava ali com os lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, e os olhos dele viram o Senhor. Isaías 6 vai dizer: os olhos dele viu o Senhor, e diante dele estava o Senhor, com 2 anjos, cada anjo com 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e estavam glorificando a Deus, dizendo: santo, santo, santo. Ele não se achava digno de pregar a palavra do Senhor, ele não se achava digno de anunciar, não se achava. Mas veio um anjo, pegou do altar do Senhor uma brasa viva com uma tenaz. É uma espécie de ferro que pega a brasa, e tocou nos lábios de Isaías. Toma, tocou. Tua iniquidade, o teu pecado foi purificado. Isaías já saiu pregando a palavra? Não, Deus perguntou: quem o enviarei? Quem falará por nós? Só que ele já estava com o Espírito Santo de Deus, ele já estava falando a mesma língua do Pai. Ele automaticamente levanta a mão: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, envia-me a mim. Ele poderia muito bem, naquele momento, restringir a ação do Espírito Santo, não discernir absolutamente nada pela visão que ele teve, e não querer fazer, não querer executar, não querer pregar a palavra, não anunciar ali para aquele povo pecador. Ele poderia muito bem não querer, sendo arrogante, sem humildade, não agir com temor e tremor. Mas desde o momento da visão, ele já agiu com temor e tremor diante de Deus. Aleluia. Mostrando, assim como o apóstolo Paulo está mostrando, que não é por palavras persuasivas, mas por simplicidade e inteireza de alma e de coração.
É isso que Deus quer de uma igreja, é isso que Deus quer de um povo, aleluia. Coisa que o povo na época do profeta Isaías não tinha. Era um povo arrogante, de dura cerviz, era um povo que não estava ali com o coração voltado para o Senhor. Foi necessário vir a ruína, a destruição e logo em seguida o cativeiro, para que eles viessem reconhecer a soberania de Deus. E ali dentro do cativeiro operar verdadeiros milagres, tanto que não houve como recuar no cativeiro do povo de Israel. Não houve. Por quê? Porque o povo tinha um coração duro. Achava que a felicidade era pelos seus próprios caminhos, quando na verdade não. Deuteronômio 28, o varão que pregou na sexta-feira aqui, ele mensurou. Ele falou acerca de Deuteronômio 28, se atentares para a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, o Senhor teu Deus, aleluia, te abençoará por onde fores, e ele vai dizendo, tudo que fizer será próspero, tudo que fizer será abençoado, se atentares, se colocares no seu coração e executares a voz, a palavra do Senhor teu Deus, aleluia. Mas nós sabemos que para cada dia de caminhada no deserto foi um ano de caminhada. Cada dia de caminhada no deserto foi um ano. Aqueles que saíram do Egito morreram no deserto, porque não tinham o coração convertido ao Senhor, apesar de todos os milagres que viam, apesar de todas as maravilhas que viram no deserto. E hoje Deus está requerendo de cada um de nós uma postura para esse povo aí fora, uma postura de crente para os nossos vizinhos, uma postura de crente para os de dentro da nossa casa, aleluia, para que nós venhamos cada vez mais refletir a imagem e semelhança de Deus, aleluia, naquilo que Deus quer e está requerendo de você e de mim. Requer de cada um de nós o nosso papel de cristão, para que ajunte, não espalhe, para que traga para próximo e não espalhe cada vez mais. Nós somos esses que fomos levantados, uma geração que foi levantada, ainda que sejamos poucos. Preste bem atenção, Deus derramou sobre você uma grande e tremenda responsabilidade. Deus derramou sobre você e sobre mim uma grande, tremenda e maravilhosa responsabilidade. Mas se nós colocarmos essa responsabilidade como algo ser, aleluia, que é fruto nosso, esqueça, meu irmão, nós não vamos conseguir terminar a tarefa, aleluia. Mas quando tomamos sobre nós o jugo de Jesus, carregamos o fardo do Senhor, aleluia, e executamos com o coração voltado para Deus, a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, meu irmão, pode se levantar o exército, pode se levantar o gigante, pode se levantar a muralha que for, você vai executar, porque Deus é na tua vida, o Espírito Santo do Senhor é contigo, a obra de Deus, aleluia, foi derramado sobre você, e o nome do Senhor será glorificado, aleluia. Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus.